Bem-vindos ao podcast Descobrindo Charlotte Mason, um verdadeiro convite às ideias vivas de Miss Mason. E o nosso objetivo por aqui é oferecer para você, pai, mãe, educador, professor, as ideias vivas de Charlotte Mason por meio da filosofia de educação dela. Eu sou Janice e eu estou aqui com a Mariana, e hoje o nosso tema é um tema que toca muitas famílias. Quando o banquete de ideias é demais. No episódio passado, nós conversamos sobre planejar uma educação Charlotte Mason e nós percebemos que planejar não é uma prisão, né? Não é engessar o seu homeschool, mas é você ter um ponto de partida, você ter aquele norte, o ritmo e a ordem te ajudam a criar uma rotina que vai trazer leveza e eficiência também para o seu homeschool. E hoje nós vamos dar um passo além e responder aquela pergunta que sempre aparece por aqui. Mas será que é possível fazer tudo que Charlotte Mason propõe? E se o paquete parecer grande demais? Porque uma coisa que nós vemos acontecer muito nas famílias do CMC e também quando nós lemos os livros onde professores, estudantes, no método da Charlotte, que viveram ali na época dela, né, o posterior, mas chegaram a pegar ainda as escolas da PNU e a casa de educação, é, as pessoas falando, e a gente até lê em alguns artigos da PNU isso, de alguns professores falando: "Nossa, quando eu conheci o método, eu achei que o banquete era demais, né, eu achei que era muita coisa para fazer em um dia. Como é que eu vou dar 8 lições de aula em um dia? Eu mal dou conta de fazer o português, a matemática e alguma outra coisa e já levo 4 horas do meu dia. Como é que eu vou fazer 8 lições em um dia?". Então hoje a gente quer falar sobre esse banquete que é amplo, é rico, é vasto, mas não é impossível, muito pelo contrário, ele traz leveza para o seu estudante, né, Mari? E a Charlotte própria dizia que o currículo dela é um programa amplo, fundado nos direitos educacionais do homem, amplo, mas não impossível. Então marca aí essas palavras, ele é amplo, mas ele não é impossível. A Charlotte nos lembra que nós não devemos escolher ou rejeitar matérias conforme o que achamos mais útil, mas oferecer às crianças um contato vital com tantas verdades quanto possível. Ou seja, eu não vou ficar só pensando: "Ah, o meu filho ali ele é para os números, então eu vou focar só na matemática, na álgebra, na trigonometria e vou deixar a literatura de lado". Ou o contrário, meu filho tem, né, o meu aqui em casa, por exemplo, ele tem uma veia, literária, mas eu vou deixar a matemática de lado por causa disso? A gente vai falar mais das particularidades das nossas casas, mas Charlotte propõe um programa amplo, fundado nesses direitos educacionais de todo ser humano, né. Ela fala que ele é amplo, mas não podemos dizer que seja impossível e nem nos cabe escolher educar a criança neste ou naquele aspecto apenas. Nem mesmo nos é permitido escolher entre ciências e humanidades. O nosso papel, diz ela no volume 6, é oferecer à criança um vínculo vital com o maior número possível dessas relações que lhes sejam próprias. E isso toca num ponto muito importante, né, Mari? Às vezes, a nossa insegurança ou a nossa limitação de tempo ou a nossa limitação de entendimento da filosofia faz com que a gente tenha essa tendência de selecionar as matérias. Então, a gente dá mais peso para a matemática, a leitura e deixa de lado as artes. A música, a observação da natureza, a pintura, os trabalhos manuais. E essa citação da Charlotte me chamou muita atenção, porque ela vai falar assim: "Nós não temos o direito de escolher quais matérias, quais lições nós vamos deixar de fora desse banquete, porque nós não sabemos o caminho que o Espírito Santo está conduzindo o nosso estudante. Então ele precisa ter um amplo banquete, ele precisa ter uma riqueza". Eu sempre faço essa analogia aqui, se você já nos acompanha por mais tempo, você já sabe dessa história, se você está chegando agora, você vai conhecer essa história. Uma alusão com a comida, porque Charlotte fala que as lições de aula, elas devem nutrir a mente do estudante, assim como a o alimento nutre o nosso corpo físico. E você não vai servir somente arroz e feijão todos os dias, sem nenhuma proteína, sem nenhuma salada, sem nenhum legume. Você
precisa ter uma variedade na sua alimentação, porque senão o seu filho vai ficar com falta de vitaminas. Então pense que é a mesma coisa para o cérebro, você não pode servir só matemática e português e alguma coisinha. Você precisa ter um amplo banquete, porque essa mente está sendo nutrida, né. Eu conto uma história aqui, quando minha filha era pequena, ela amava abóbora, e aí eu dava abóbora todo dia, mãe de primeira viagem, né, ela era bebezinha ainda, não tinha 1 ano. E eu dava muita abóbora, e ela começou a ficar com essa parte aqui laranja, por excesso de beta-caroteno. Eu levei na pediatra, né, e aí ela falou: "O que que ela tá comendo, mãe?" Daí eu falei, né, e era ou abóbora ou cenoura, que eram as coisas que ela mais gostava. Eu não percebi que eu estava fazendo um excesso de algo que era bom. Então, é sobre isso que a gente quer falar hoje. Nós não sabemos quais ideias vão ser aquelas ideias mestres na vida do nosso filho. No volume 3, Educação na Escola, a Charlotte nos lembra que não podemos escolher ou rejeitar disciplinas. Você verá de imediato, tendo essa ideia mestre de estabelecer relacionamentos como guia. A tolice de escolher ou rejeitar este ou aquele assunto considerando mais ou menos útil ou necessário em relação ao futuro de uma criança. Decidimos, por exemplo, que Tommy, que tem 8 anos, não precisa perder tempo com a gramática latina. Pretendemos que ele siga carreiras comerciais ou científicas, então para que isso lhe servirá? Mas não sabemos quanto estamos excluindo do alcance de pensamento de Tommy além da gramática latina. Ele tem que traduzir, por exemplo, pueri, formosus equus videnti. Ele é um animal ruminante e foi informado sobre aquele forte povo romano cuja língua agora lhe é apresentada. Como as crianças daquela época o cativam, como ele se deleita com seus cavalos. A gramática latina não são meras palavras para Tome. Ou melhor, Tome sabe, como nós esquecemos, que o epíteto meros é o último a ser aplicado às palavras. Claro que é apenas de vez em quando que uma ideia prende a atenção do garoto, mas quando isso acontece, ele faz maravilhas e contribui para a mais para a sua educação do que anos de estudo repetitivo. Devemos tentar, por mais que imperfeitamente, fazer da educação uma ciência de relacionamentos. Em outras palavras, experimentarem um assunto ou outro, permitir que as crianças trabalhem com ideias vivas. Nesse campo, pequenos esforços são recompensados com grandes resultados. E percebemos que a educação que estamos proporcionando excede tudo que pretendíamos ou imaginávamos. Isso é o que a Charlotte está falando no Educação na Escola. É, e eu acho muito legal a o exemplo do Tommy, né, justamente com a gramática latina, que muitas vezes é aquele prato do banquete que paralisa muitos de nós, mas eu não sei, eu nunca estudei como que eu vou fazer isso. E a Charlotte nos lembra que o nosso papel é servir o banquete e não controlar o banquete baseado nos nossos medos e experiências, né. Mas a gente também não pode controlar quais os pratos, né, as disciplinas que as crianças vão gostar mais. Tem crianças que têm mais aptidão para uma área, mas a gente não pode deixar de servir os outros pratos que fazem parte desse banquete. A Mason fala que o dever dos pais é escolher servir esse banquete completo pelo bem das crianças, né, o famoso "for the children's sake". Mesmo que nós não saibamos tudo, ou que a gente não consiga fazer tudo perfeitamente, como a Janice falou nessa citação do volume 3, o importante é continuar um passo de cada vez. Esses pequenos passos ao longo da jornada vão trazer resultados incríveis. E eu posso falar aqui por experiência já com um filho há 2 anos de graduar aqui, de finalizar o nosso homeschool, que, ele tinha muita aptidão para literatura, mas eu percebi que ele também tinha uma aptidão para matemática, mesmo que a matemática fosse a minha área de mais deficiência, digamos assim. Eu sempre tive muito medo de ensinar ele matemática, mas a gente está cooperando com o Espírito Santo nesse processo educacional dos nossos filhos. Então, a gente confia nele, a gente entrega para ele e ele abriu portas para nós. Então, hoje ele tem um estudo bem avançado na matemática, assim como ele ama escrever. Ele está escrevendo livros já, com 15 anos. Então, se eu tivesse parado a matemática ou
né, ensinado com aquele medo e com aquela falta de confiança, os nossos alunos percebem, os nossos filhos percebem isso. Então, quando a gente pensa: "Ok, eu vou servir o banquete, eu estou ali, eu estou aprendendo junto, eu estou desfrutando desse banquete junto com os meus estudantes, eu vou dar esses pequenos passos", porque muitas vezes a gente percebe o quanto que essa educação acaba sendo a nossa segunda educação. E eu gosto de lembrar, né, Mari, que o perfeccionismo é o inimigo da fidelidade. Nós também estamos aprendendo e isso faz diferença a gente se colocar nesse lugar de estudante. Não é porque você não domina aquilo que você vai deixar de estudar aquilo com seu filho. A filosofia de Charlotte Mason ainda é muito nova para muitas famílias. E até para nós. E tudo bem, né, pequenos passos constantes, fiéis, vão construir essa bela jornada. Então não desista daquelas matérias que você acha mais desafiadora. Pois é, né, esse é um baita encorajamento para todas nós. E outro ponto, né, que nós, conversamos com famílias, tanto no Shalom Ensino Comunidade, famílias que a gente encontra ao longo, né, da nossa jornada, é que muitas delas acham que mais matérias, mais pesado fica o dia. E eu vou compartilhar aqui mais uma citação da Charlotte, que ela está escondida no apêndice do volume 3 da Educação da Escola. Então, se você lê o livro, mas não leu o apêndice, volta lá, porque vocês estão perdendo ouro. Ela vai dizer assim: às vezes, os pais e os professores têm a noção equivocada de que quanto maior o número de matérias, mais pesado é o trabalho, embora na realidade o contrário seja o caso. E a gente vai dizer para vocês por que que o contrário é o caso. Nós falamos um pouquinho sobre isso no episódio passado, sobre como planejar uma educação Charlotte Mason, mas fala para nós, Janice, por que que quanto mais matérias não é necessariamente um sinônimo de peso no currículo? Exatamente, né, Mário? Porque as lições são curtas e variadas. E um dia cheio de ideias é leve no esforço, porque tem alternância entre leitura, narração, observação, arte, música. Nós já falamos sobre isso aqui também e no e-book Como o Cérebro Aprende Melhor, sobre a neurociência por trás do método da Charlotte. As crianças têm uma capacidade de atenção, conforme a faixa etária delas, e é uma atenção que dura um tempo curto, e a Charlotte percebeu isso na época dela, com os estudos do cérebro humano da época dela, e que hoje se comprovam, né, de muitas outras maneiras através da neurociência. Então, quando você tem mais lições, e essas lições são variadas, elas intercalam as áreas de atividades cerebrais, elas são curtas, você mantém o seu estudante sempre com aquele desejo de aprender, e você não cansa ele, porque as lições estão mudando a cada 20, 30 minutos ali, para os mais velhos 45 minutos, mas as crianças ali até o terceiro, quarto anos, a maior parte das lições ainda vão ter 20 minutos. Você já pensou nisso? É 20 minutos com um cronômetro do seu lado e esse é o segredo, né. O segredo é ter um cronograma, mesmo que simples, onde você coloca todas as matérias da semana com o marco do tempo. Então você vai ter lá: segunda-feira eu vou ter essa lista de matérias. Quanto tempo cada matéria vai durar? 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, na sequência. Mesmo que o seu estudante só leia e narre uma vez por semana, você está formando conexões vivas. Depois você pode enriquecer um mapa aqui, uma biografia ali, um estudo do compositor ali, mas ter o cronograma e usar um cronômetro é justamente o que te ajuda a dar sequência, ter consistência nessas lições também, nesse banquete variado, e é o grande segredo da leveza. Muitas mães no CMC, às vezes, né, demoram para usar o cronômetro e elas falam: "Nossa, eu percebi uma diferença incrível". Quando eu comecei a usar o cronômetro nas lições do meu filho, porque ele ficou muito mais interessado, muito mais ativo nas matérias. Então esse é um grande segredo também. E é outra dica que a gente deixa aqui para quem tem crianças naquele tempo de crescimento tranquilo, né, os anos pré-escolares, é trabalhar os hábitos, hábitos da atenção, da observação, da concentração que vão ser necessários
para o ensino formal. E aquela criança já vai vir mais pronta, digamos assim, mais treinada para ter essa capacidade de atenção. E as ideias vivas desses livros vivos que, captam a nossa imaginação e a criança consegue ali formar relações com aquelas ideias. Então, quando a gente vê o nosso dia de estudos como estou conhecendo novos amigos, estou viajando para novas terras, estou vivendo aventuras, mesmo na matemática, por que não? Se torna mais leve, mesmo que a gente faça 8, 9, 10 disciplinas por dia. Então, o planejamento, como a Janice falou, é muito importante. E o banquete variado de ideias, o currículo, eles se complementam. A gente precisa ter os dois. E até vou lembrar que o nosso retiro de planejamento está acontecendo dia 24 de janeiro agora. A gente vai deixar o link aqui na descrição desse episódio para vocês verem como que o que a gente está falando aqui é possível. O cronograma ele não é um peso, ele é uma ferramenta para que o banquete seja possível, nem que você comece com esses pequenos passos que a gente está falando aqui. Você vai dominar o método da lição? Vai. Conforme você vai caminhando na jornada, você vai construindo a sua confiança para trazer mais coisas, como a Janice falou. Mas simplesmente ler livros vivos e narrar, a gente já está fazendo muito pela educação dos nossos filhos. Um outro erro comum é achar que algumas matérias são mais importantes que as outras, né, Mari? Então, a nossa cultura tende a valorizar a lógica, o cálculo, aquilo que é útil, e desprezar as belas artes, a música, a poesia. Mas a Charlotte vai nos lembrar que, ao fazer isso, nós empobrecemos a alma da criança. Olha que forte isso. Cada disciplina é uma porta para um tipo diferente de relação com o mundo e com Deus, e é por isso que ela vai trazer isso tão forte de nós não termos o direito de escolher o que vai ficar de fora desse banquete variado. E eu sei, apreciação artística, música, poesia, às vezes são aquelas lições, assim, que você vai empurrando com a barriga: "Ah, não deu tempo, não faz hoje, não deu tempo, não faz hoje", mas elas são importantes, justamente para enriquecer a alma da criança, e deixando de lado, você está empobrecendo a educação do seu filho, isso é muito forte, né. É super e é interessante porque esses dias eu tenho lido um livro de poesia que o meu filho do ensino médio leu, no primeiro trimestre, e eu falei: "Não, eu quero ler esse livro, eu quero ler esse livro". Descobri que foi o primeiro livro publicado aqui nos Estados Unidos, né, depois que os colonizadores britânicos vieram, e por uma mulher, a Anne Bradstreet. Se você tiver interesse, me chama aqui nos comentários que eu dou mais detalhe, mas eu nunca na minha vida pensei que eu ia me deleitar tanto num livro de poesia, assim, que eu não vejo a hora. Eu leio ele antes de dormir, que eu não vejo a hora de chegar ali no meu momento de leitura antes de dormir, mas algo que quando a gente entende que a leitura da poesia é para deleite, é para enriquecer a nossa alma, o nosso coração, e não para a gente dissecar cada palavra. A gente pode usar a poesia para lição de cópia, pode usar para lição de ditado, mas a gente vê que as matérias, né, as disciplinas no método Charlotte Mason, elas se entrelaçam. A gente não está falando de estudo de unidade, que pode ser assunto para um próximo episódio, mas elas se entrelaçam justamente, né, porque a educação é viva. O estudo da arte, por exemplo, onde a gente desenvolve a observação atenta, a visualização, e aquilo pode ajudar numa lição de geografia, quando a gente está lendo sobre um lugar distante e a criança tem aquela imaginação desenvolvida, ela pode imaginar, ela pode ver um mapa e imaginar aquilo, né, em 3 dimensões, digamos assim. Então a gente vê muito a visualização, é outra coisa no método da Charlotte que ela usa em várias disciplinas, visualizar a palavra por inteiro na lição da cópia, que vai nos ajudar na matemática, enfim, são várias coisas que cada disciplina do banquete vai contribuir, vai ajudar as demais disciplinas, né, como se fosse uma rede de apoio. E vão desenvolvendo novas habilidades, né. Então, Mason, ela dizia que o método dela não é um sistema complicado, né, ele é coeso, ele é simples, é cheio de princípios sólidos, baseados, sim, na ciência também de como o cérebro aprende melhor, e às vezes nós adultos é que complicamos tudo querendo melhorar o método, né, Mari.
Eu ouvi essa frase, né, que Charlotte não é um fussy system, um sistema complicado, né. Fussy é uma palavra em inglês que a melhor tradução eu acho que seria complicado, mas que justamente isso, né, a gente, né, tem essa tendência de ver aquilo e já levar para um caminho: "Ah, mas eu não consigo fazer", né. A gente coloca essas barreiras por causa das nossas limitações e a Charlotte nos chamando para algo diferente, ela sabe das nossas limitações, ela não preparou esse banquete de ideias, achando que nós sabemos tudo, que é o que o professor tem que saber tudo. Nós temos um episódio onde a gente fala do papel do professor, vamos deixar o link aqui também, mas é justamente sabendo que a gente não domina tudo, que ela tem, quer dizer, não é um sistema, né, que ela tem esse método que é simples, né, a gente que precisa confiar no processo, ler, narrar, refletir. Nós não estamos prejudicando os nossos filhos se a gente não consegue fazer tudo perfeitamente, né, a nossa mente muitas vezes idealiza algo que não é real, não é para nossa realidade, a gente precisa ter objetivos, ideais para a gente ter esse norte, né, mas nós estamos oferecendo o melhor de nós, com amor e com constância. Quando o banquete parece grande demais, o segredo então é começar, né, Mari? Comece com o essencial, comece com poucas matérias, mas vai ampliando aos poucos. Então, eu não dou conta de fazer 8 matérias, então comece com 4. Aí você vai aumentando para 5, vai aumentando para 6, para 7, para 8, até você completar aquela carga horária de aulas. "Ah, mas eu não sei qual que é a carga horária para a idade do meu filho, quantas matérias para a idade do meu filho, que matérias eu vou usar, que matérias eu vou estudar". Então você clica nesse link aqui embaixo e se inscreve para o retiro de planejamento. Já adquire o ingresso VIP para você ter a gravação e poder assistir o retiro por mais uma semana ali. Por quê? No retiro você vai entender tudo isso. Quantas matérias, qual é o tempo da lição, que nível meu filho tá, e mais do que entender, você vai praticar, você vai organizar e você vai deixar esse seu programa, esse seu cronograma pronto para que você tenha mais leveza para seguir o método. Então, mantenha o seu foco na qualidade e não na quantidade. Se você consegue começar com pouco, comece com pouco. Mas não seja letiva só na matemática e português, naquilo que você acha importante. Insira outras ideias no seu banquete variado, conforme você consegue. E à medida que vocês pegam um ritmo, usando o cronograma, usando o cronômetro, vocês vão perceber que é possível ir aumentando gradativamente. E lembrando, né, que nós não sabemos quais as relações que nós estamos impedindo se deixarmos de fora uma ou outra disciplina, né. Comece devagar, mas não deixem elas de fora. Uma coisa que eu sempre fiz desde o início do homeschool, quando eu faço o cronograma de aulas, é colocar todas as disciplinas, né, daquele nível que o meu filho tá, mesmo que eu não consiga fazer todas, mesmo que eu não me sinta extremamente preparada, mas tendo elas no cronograma, para mim é um lembrete constante de que eu vou chegar lá, de que eu estou caminhando para chegar lá, né. O conhecimento é vasto. E os nossos filhos têm direito a esse contato. Então a Chelsea diz que o nosso papel é dar-lhes essa vida ampla de ideias e confiar que Deus vai usar esse banquete para formar o coração deles. Charlotte já dizia que nós cooperamos com o Espírito Santo na educação dos nossos filhos. Então, se esse banquete de ideias está parecendo grande demais, nós queremos te lembrar de algo fundamental que Charlotte Mason defendia. O currículo dela foi feito para ser vivido, não temido. Mas eu nunca quis que você escolhesse apenas algumas disciplinas porque acha que o seu tempo é pouco. Ao contrário, ela acreditava que a mente da criança foi criada para ter esse alcance amplo das ideias e que nós, como pais, educadores, somos chamados a colocá-las em contato com tantas ideias vivas quanto possível, de modo ordenado e significativo. E isso, né, mostra como o método da Charlotte não é unschooling, porque não é você seguir o que a criança quer apenas estudar, ou, né, você ir ali na vontade, na aptidão do seu filho. Não, isso quer dizer que ele precisa ter um amplo banquete sempre nutrindo a mente dele de ideias que precisam
ser servidas, que devem ser servidas, não só daquelas que ele goste ou não, né. Isso não significa fazer tudo de forma exaustiva, significa servir um banquete inteiro, mas servir o essencial de cada prato primeiro, garantindo que a criança leia o texto vivo, narre aquilo que compreendeu, estabeleça relações com essas ideias, e então com o tempo você vai aprofundando cada prato do banquete. Exatamente, né, isso é o que muitas mães e pais, educadores, perdem quando tentam imitar o método de forma mecânica, a ideia de que você precisa cobrir tudo, com a mesma intensidade desde o início, isso paralisa muitos de nós. E a proposta de Mason, ela é inclusiva e não excludente, né, ela diz que não cabe a nós escolher ou rejeitar assuntos, como nós já falamos, com base naquilo que a gente acha útil ou com base naquilo que a gente consegue ensinar, porque, mais uma vez, nós não sabemos quais dessas ideias serão as mais formativas para a mente de cada criança, de cada jovem, né, conforme eles andam nesse caminho que o Senhor, né, preparou para eles. Então, vamos lá, vamos recitar juntos, né, como ela falou no volume 3, nós não podemos escolher ou rejeitar essas disciplinas e encarar elas de forma leve, dizer: "Ok, hoje eu não consigo". Eu lembro que quando meu filho estava na terceira ou quarta série, eu pegava o livro de matemática dele no meu momento de cultura materna e fazia os exercícios para eu me sentir mais preparada. E tá tudo bem, tá tudo bem, a gente também tem o nosso tempo de aprendizado. Ou seja, não é sobre abandonar disciplinas. "Ah, porque eu escutei o episódio, eu posso escolher poucas disciplinas e seguir assim para o resto da vida". Não é isso que a gente está dizendo. É sobre você ir inserindo elas aos poucos até que você tenha esse rico banquete, vença os seus medos. Não é então sobre eu abandonar as disciplinas, mas nem sentir que vamos fazer um pouquinho de tudo e nada profundamente, que é outra coisa que a gente ouve aqui. Nossa, mas parece que 20 minutos é tão pouco, eu não vou conseguir aprofundar em nada. As lições são curtas, variadas e elas são regulares. 20 minutos de atenção total, 2 vezes na semana, continuamente, regularmente, por todo o trimestre, faz com que o seu filho aprenda mais profundamente do que se você gastasse 50 minutos, 1 hora, onde ele não tem atenção total naquela lição por dia. Então, é sobre estar presente junto, com atenção total, ler, narrar, observar, permitir que essas relações aconteçam. Quando a gente faz isso, mesmo no básico de cada matéria, já é suficiente para formar o hábito da atenção, essa conexão com as ideias e o amor pelo aprendizado. E é aqui que entra a beleza do método de forma prática. Você lê o livro de história e a criança narra. Você lê a lição bíblica e conversa com ela sobre o significado. Você lê um trecho de geografia, observa os mapas juntamente com a criança. Você compartilha um trecho de arte, música e discute as impressões e faz a apreciação com essa criança. Você expõe a ciência, traz um experimento simples e pergunta o que ela notou. Você está sempre instigando a criança a pensar profundamente sobre aquelas ideias que acabaram de nutrir a mente dela. E isso é uma grande diferença do método da Charlotte. E é um dos pontos que deixa ele leve. A criança, ela começa a ver que todas as matérias se relacionam de alguma forma, né, que a história pode enriquecer a geografia, que a natureza pode informar a ciência, e que o caráter aparece tanto numa poesia quanto numa biografia. É interessante como cada livro que a gente lê, como cada experiência, né, que a gente vive tem tanto para nos ensinar. E esse é o ponto principal, que você sirva o banquete inteiro, mas vai servindo aos poucos, né, um pouquinho de cada prato, nem que seja leitura, narração, deixa a criança fazer essa relação de ideias, volte, repita, essa constância, ela é muito importante. Ela é essencial. E assim nós seguimos fielmente, ganhando prática, confiança em servir o banquete rico e variado de ideias, entendendo o método de cada lição, trazendo um novo elemento para enriquecer as lições, né, conforme a gente vai ganhando confiança e
Muito importante, dando espaço para o Espírito Santo trabalhar em cada um destes meninos e meninas. Como a Charlotte vai falar no livro Pais e Filhos, ele não trabalha com pronomes de multidão, mas ele trabalha com cada indivíduo. Gostei disso, Mari e Janice, mas eu ainda não estou entendendo como que eu vou servir esse banquete inteiro. Então, se você quer ajuda para implementar tudo isso que a gente tem falado sobre o planejamento do banquete de ideias, sobre cronogramas, sobre cronômetros, sobre as disciplinas, o nível, a gente quer te convidar a conhecer o Charlotte Mason em comunidade, que lá você vai ter um módulo inteiro sobre planejamento, ferramentas, o currículo pronto para você servir esse banquete e apoio contínuo nos nossos grupos de apoio, nas nossas mentorias mensais, para te ajudar nessa jornada, fazer ajustes e te encorajar. Então, a gente vai deixar todos os links que a gente mencionou aqui e esperamos que essa conversa sobre quando o banquete parece ser demais te encoraje a persistir e renove as suas energias para continuar nessa jornada de trazer uma educação viva, cristocêntrica para os nossos filhos. E a gente encerra esse episódio com um In Memoriam, que é um tributo composto por homenagens escritas por amigos, alunos e colegas de Charlotte Mason logo após a sua morte em 1923. Reunindo memórias pessoais, reflexões filosóficas e tributos afetuosos, In Memoriam revela a profundidade de seu legado por meio das vozes de quem a conheceu de perto. Mais que uma biografia, é um retrato vivo da mulher cuja vida foi de fato pelo bem das crianças. Esse trechinho foi de uma pessoa que foi diretora de uma das escolas que usavam o currículo da Charlotte, e ela vai dizer assim: lembramos Miss Mason porque ela nos ensinou a considerar as crianças como perfeitas, porém imaturas, a compreender que cada mente é um todo indivisível, dotado da dignidade de uma personalidade que não devemos violar. Ela nos salvou da crença crescente de que o homem poderia ser maior do que o seu Criador. Lembramos Miss Mason porque ela nos mostrou como a prática escolar poderia ser natural e simples. Natural porque utilizava o elemento inerente de interesse que a criança trazia para a escola. Sabíamos disso, mas foi ela quem nos ensinou como usar esse interesse e preservá-lo. Natural também porque as condições de atenção e concentração sempre acompanham o interesse e não podem ser cultivadas a partir de raízes artificiais. Simples, porque sua aplicação não exige um treinamento peculiar ou elaborado. A mãe educada que tem a felicidade de dispor de tempo pode muito bem e com sucesso educar seu filho em casa.